E o Terra do Mandu faz a cobertura especial das eleições 2024 em Pouso Alegre. Nesta semana, a gente entrevista os candidatos à prefeitura da cidade. Nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, a nossa entrevista é com o candidato do PT, doutor Antônio Marcos Coldibelli. Boa noite, doutor. Boa noite, Magson. É um prazer estar aqui com você e com o pessoal que assiste aí o Mandu News. O prazer é nosso. O doutor Antônio Marcos Coldibelli tem 57 anos, é candidato à prefeitura de Pouso Alegre pela primeira vez, já disputou uma disputa política na eleição passada para deputado federal. O vice-candidato a prefeito com o doutor Marcos é o ex-vereador Paulo Henrique Pereira Alves, também do PT, foi vereador por 2 mandatos. Essa entrevista foi definida o dia através de sorteio com representantes dos candidatos à prefeitura de Pouso Alegre, tendo 20 minutos para essa conversa aqui. O tempo passa a contar a partir de agora. Ok, Marcos. Doutor Marcos, doutor Antônio Marcos Coldibelli. Alguns chamam de Coldibelli, outros de doutor Antônio Marcos, certo? As minhas pacientes me conhecem muito por doutor Antônio Marcos. São aí 34 anos. E Coldibelli é o nome de família da minha família materna, que traz aí uma tradição aí de Pouso Alegre. Agora, a primeira pergunta é por que o senhor coloca o nome do senhor à disputa para a prefeitura de Pouso Alegre? O senhor que, como disse, o senhor teve uma candidatura a deputado federal, não foi eleito, disputa pela segunda vez uma eleição. Por que o senhor colocou aí para um cargo tão importante como de prefeito de Pouso Alegre? Pois é, Magson. Esse foi um chamado. É um chamado da vida, um chamado de cuidar das pessoas. Minha vida toda, eu sou médico, sou ginecologista, cuido da saúde das mulheres há mais de 34 anos. Além de cuidar das mulheres com medicina, eu também fiz minha formação na área de Direito e na área de Filosofia. Eu tenho essas 3 graduações, Medicina, Direito e Filosofia. E isso me abriu uma oportunidade de enxergar o mundo de uma maneira crítica e propor soluções, propor análise da sociedade, e isso aí me capacitou ao longo desses anos para poder estar servindo a população. Minha vida toda eu cuidei das pessoas, cuido das minhas pacientes, uma a uma, mas achei que eu poderia estar contribuindo ainda mais. E para a gente contribuir mais com a população, isso a gente só faz na vida pública. É com a caneta na mão, com a vida pública, para a gente propor políticas públicas que inclua e cuide das pessoas. É isso que eu sei fazer, cuidar das pessoas. E agora eu quero cuidar da cidade toda. O senhor coloca no plano de governo, que tem 17 páginas, diversas questões, né, abrangendo todas as áreas importantes da administração pública. Chama a atenção exatamente para a mulher, já que o senhor também é médico ginecologista. Qual a intenção aí de cuidar da saúde da mulher, a mulher que às vezes vive também numa situação de vulnerabilidade? Olha, a mulher é o esteio da sociedade. A gente tem que ter um respeito muito grande com a mulher. Hoje, grande parte dos lares são chefiados por mulheres. Mulheres que trabalham, que conseguem manter a sua família, mães solos e que cuidam das crianças. E ela é vítima de uma violência da sociedade, não só da sociedade, mas do meio onde que se vive. A gente tem que ter um cuidado especial com as mulheres. Sabe o que aconteceu nas últimas gestões? Foi fechado o Centro Integrado da Mulher, que nós programamos de reabrir. Além do Centro Integrado, que é política federal. Esse vai ser o grande mote nosso, de alinhar as políticas públicas, Magson, do governo federal no governo municipal. Porque se a administração da cidade não estiver alinhada com a administração federal, os benefícios que todo o Brasil está recebendo, fica mais difícil de chegar aqui, se não estiver alinhado, querendo trazer isso. E dentro disso, a lei que assegura a rede de atenção às mulheres vítimas de violência. Isso é uma rede federal, estadual e municipal. O município tem que querer fazer parte disso. E nós temos um programa de implantar essa atenção integral à mulher que é vítima de violência. Inclusive, com a instalação da delegacia de mulher com um funcionamento adequado, um atendimento para a mulher de uma maneira integral. Integral, que eu digo, são todos os benefícios que têm que estar
cooptados para benefício da população. E é isso que nós vamos fazer, organizar a sociedade para trazer todos os benefícios de uma maneira mais eficaz para a população. Agora, falando da saúde, no plano de governo do senhor também, o senhor fala em criar aí equipes de multiprofissionais. O senhor é médico, o senhor sabe da dificuldade que muitas vezes as administrações públicas têm em conseguir contratar médicos. Muitas vezes os médicos não querem trabalhar para a administração pública. Como pretende fazer isso? Sabe o que acontece, Marcos? Isso daí faz parte da minha experiência de vida. Eu fui coordenador do curso de medicina por alguns bons anos. Quando eu estava dentro da universidade, nós tínhamos uma integração do curso da universidade, da Univas, junto com a prefeitura. A gente trabalhava em conjunto. São as coisas que se organizam e que trabalham junto. Hoje, por problemas de divergências políticas, tem uma dificuldade em conversar a prefeitura com a universidade. E hoje, muito dos estágios e das parcerias que tem entre a universidade e a prefeitura já não existe mais. A gente precisa resgatar isso. Quando eu era coordenador, a gente integrava, fazia um trabalho junto. É isso que nós precisamos. É união e reconstrução. E as equipes multiprofissionais são programas federais. Isso é programa política pública, não é invenção nossa. Nós temos que colocar aqui. Sabe como é que funciona a atenção básica da saúde? São equipes de estratégia de saúde da família, que cobre toda a população. E elas têm uma retaguarda ainda na atenção básica. Atenção básica que é obrigação da prefeitura. Dentro dessa atenção básica, ginecologista, pediatra, profissionais da atenção à saúde mental, odontólogos, nutricionista, fisioterapeuta. Isso dá suporte para a gente aumentar a resolução das estratégias de saúde da família. São essas equipes multiprofissionais que não tem em Pouso Alegre. Nós vamos colocar e suplementar e capacitar a resolução, aumentar a resolutibilidade das estratégias de saúde da família. Trazer saúde, parar com essa fila de mais de 70 mil consultas e exames especializados. Isso não pode acontecer. O doutor Antônio Marcos Coldibelli, agora uma outra questão também que o senhor coloca no plano de governo, que pega também um pouco dessa questão da criação das equipes multiprofissionais, é a valorização do servidor público. O senhor fala ali de valorizar e puxar o reajuste de acordo com a inflação dos 2 últimos anos. O senhor acha que tem essa capacidade? Pouso Alegre, claro, passou aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais o orçamento anual, né? Mas a prefeitura, você acha que tem, com tanta coisa a cuidar, vai conseguir também dar essa valorização financeira substancial que o senhor pretende? Olha, servidor público, muito obrigado para vocês venderem a imagem da cidade. Os serviços sociais é prestado pelo servidor público, que tem que ser valorizado. Isso qualquer categoria de trabalhador, mas o nosso servidor público precisa ser respeitado. Os pisos salariais. Piso salarial é piso. Para baixo do piso tem porão. Porão não é para ninguém viver. Piso salarial tem que ser respeitado. As categorias trabalhadoras têm que ser respeitadas. Se você falar assim, olha, nós temos um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões e não temos condições de dar piso, não. Nós temos que valorizar. Não vai ser tirado nada de investimento. Sabe por quê? Esse orçamento, aqueles 500 mil que passou do caixa de uma prefeitura para outra nas últimas 2 prefeituras, 500 milhões em caixa. Prefeitura não é banco para ter dinheiro em caixa, tem que reverter isso em benefício da população, em benefício do servidor, da população, em serviços de atenção à saúde, escola de período integral. Esses benefícios para a população são ganhos sociais. Isso é investimento na população, investimento no servidor. O senhor falou aí da escola integral, é algo que está no plano de governo também e ao mesmo tempo está ali de implementar uma política de inclusão dos alunos com deficiência na rede pública de ensino. Como fazer isso? Porque tem uma questão toda aí de ter que capacitar também profissionais para poder atender esse tipo de aluno. Perfeito, Marcos. Isso é uma colocação muito pertinente. Sabe por quê? O Brasil e a humanidade, ela tem que ser inclusiva. Ela não tem que ser excludente. Alijar as pessoas, separar, segregar. Nós temos que incluir e agregar isso. Isso é política pública, é lei federal. Não tem jeito da gente fazer diferente. Nós temos que acolher a todos.
beneficiar a todos e integrar todos na sociedade. Você fala, isso tem custo, isso não tem custo, isso tem necessidade. As pessoas têm necessidade de dignidade, vida digna e vida de integração. Escola é para integrar na sociedade as nossas crianças, os nossos cidadãos. A gente falou aqui do aluno com alguma deficiência, mas aí a gente reforça aquela questão das mães atípicas, dos alunos aí com alguma síndrome, como é o caso do autismo, que muitas vezes mães reclamam dessa dificuldade no Brasil como um todo de colocar um aluno ali numa sala regular, né, e que as pessoas têm essa capacidade. O senhor pretende conseguir inserir um aluno, por exemplo, autista, com o síndrome de espectro autista no ensino regular? Sim, não tem a menor dificuldade. Chega até soar mal, a gente fala assim, no ensino regular. Essas crianças são irregulares? Não, não são. Elas necessitam de atenções especiais. E nós temos que integrar toda a sociedade de uma maneira uniforme. A gente precisa também de cuidados especiais. Cuidados especiais a gente vai colocar na necessidade, que são os nossos centros integrados de atenção às crianças especiais, principalmente aquelas do espectro autista e do TDAH. Essas crianças precisam de complementação, terapias adicionais e coadjuvantes, mas elas não precisam ser excluídas da sociedade. Que isso? Nós precisamos incluir e nós temos que saber viver com o diferente. O diferente também é regular. Agora a gente fala de outras questões abordadas, como habitação. O senhor pretende aí voltar com os conjuntos habitacionais, criação de programas de moradia, na verdade, para pessoas de baixa renda. Tem ali também uma questão de ajudar quem tem uma casa numa situação mais precária, de reformar essa casa. Como pretende fazer essas políticas? Olha, é mais ou menos aquilo que a gente conversou, assim, da integração da sociedade. Nós temos que trazer, Marcos, os benefícios, integrar a sociedade de uma maneira coletiva, não segregar. Nós temos que integrar. Nós temos uma oportunidade muito grande aqui em Pouso Alegre, na região do sul de Minas todo, Alfenas, Poços de Caldas, Varginha, Itajubá. Nós somos um polo de conhecimento, de universidades, de escolas, que nós temos escolas para capacitar novos profissionais e uma população sedenta desses serviços. É integração com a sociedade. Essas questões das reformas em trabalho junto com as universidades de planos de extensão para benefício da população, isso a prefeitura também. Isso só nas questões das reformas, como você falou, ajudar a questão das reformas, mas tem os planos de habitação. Isso é política pública. Nos governos passados, onde que nós tivemos a oportunidade de administrar a prefeitura por 2 gestões, foram mais de 1.300 casas construídas. Mais de 1.300 casas. Só na faixa 1, mais de 900 habitações. Sabe quantas tiveram nos últimos dois governos? Nenhuma casa construída, Magson. Os investimentos, o avanço da sociedade é muito grande e precisa, Pouso Alegre, uma cidade pujante, e está vindo agora novas empresas que vão trazer, por exemplo, o Boticário, mais de 1 bilhão de orçamento de investimento e 800 empregos diretos, mais um tanto de empregos indiretos. Esse pessoal, nós precisamos preparar a cidade para receber esses novos trabalhadores com dignidades, com salários justos, mas com habitação, com saúde, com transporte, com creches, que é uma calamidade o número de ausência de vagas para as mulheres, onde nós estávamos conversando, as mulheres que chefiam, que precisam trabalhar, precisam ter creches de período integral, assim como as escolas de período integral, e que além da educação, faça uma educação completa com alimentação adequada, digna e saudável. O senhor comentou aí sobre transporte público. No seu plano de governo está ali de gradualmente tornar a tarifa do transporte público gratuita para o usuário. Sim. Como fazer isso? Hoje a prefeitura já tem um subsídio, mas o senhor acredita que tem a capacidade de fazer esse subsídio integral? Marcos, a questão do tarifa zero, transporte público gratuito, isso é uma coisa sem volta. Inclusive a cidade de São Paulo. O prefeito
atual prefeito, que não é de governo progressista, está fazendo estudo para poder fazer a implantação. Hoje, a maioria das cidades já tem subsídio. Pouso Alegre tem subsídio na passagem. E sabe o que é esse subsídio? Não é gasto, isso é investimento. Marcos, agora para chegar aqui na Terra do Mandu, não anda, a cidade não anda. O trânsito, as nossas cidades são feitas de ruas estreitas, mas com mobilidade, com um carro, com 1 ou 2 passageiros em cada carro, nossas ruas não comportam. Nós temos que mudar essa matriz. É transporte público eficiente, que leve. Sabe por quê? O transporte público é acesso do cidadão à cidade. Todo mundo tem que ter direito à cidade. A cidade com ruas asfaltadas, mas as pessoas é que vivem aqui. Elas que se transportam nessas ruas asfaltadas. A cidade é boa, bonita e bela para todos. Tem que ter acesso a todos. E o orçamento que vem para esse o financiamento para o transporte público, isso não é gasto, isso é investimento. Porque você melhorando a qualidade de vida, isso faz parte do bem-estar, da dignidade humana. Não tem jeito de nós pegarmos salários baixos que gaste 10, 15% com transporte público. Isso não é justo. Dr. Antônio Marco Coldibelli, Pouso Alegre também vive um problema em diversos setores da cidade, que são os alagamentos ou as enchentes, né? Tem a região do Xangri-Lá, tem a região do Faisqueira, tem o centro da cidade que alaga ainda, Comendador, Monsenhor Dutra, Bom Jesus. Tem algum plano específico para minimizar ou resolver esses problemas de alagamentos, enchentes? Alagamentos e enchentes. Isso é um problema crônico de Pouso Alegre. Um dos maiores avanços que teve com a questão das enchentes foi na administração que nós tivemos na cidade, com a construção da DIC 2. Os alagamentos do São Geraldo eram catastróficos. Depois da DIC 2, nós tivemos uma diminuição significativa. Sabe por quê? Porque Pouso Alegre tinha um plano de contenção dessas empresas muito bom, que eram compostos com 5 diques, para conter as enchentes e não invadir as áreas ocupadas hoje, que são áreas alagadas, como São Geraldo, Faisqueira. Mas o que aconteceu? A construção da nova Via Faisqueira, que era para ser um dique, e não foi dique, não foi construído dique. Foi feito um aterro que não funciona como dique, um aterro de uma área alagável. Isso é um problema ambiental e que aumentou as enchentes na Faisqueira. Mas o senhor pretende fazer algo para resolver? Resolver? Nós temos esse plano, precisa ser incentivado e dar continuidade para não se perder esse plano. Resgatar os planos de DIC, precisamos de áreas de absorção dessas enchentes, principalmente como você colocou, na primavera, nessas baixadas, que drene essas águas para o escoamento. E os diques que contenha. Hoje, a questão dos diques, principalmente na Faisqueira, ao invés de conter a enchente, ela represou e aumentou. Hoje nós temos os problemas na Faisqueira que nós tínhamos no São Geraldo há algumas décadas atrás. Doutor, a gente já está partindo para a parte final da entrevista, mas não menos importante, a gente fala também de lazer. Pouso Alegre é uma cidade grande, hoje com 160 mil habitantes quase, mas se você for pensar, eu preciso sair no final de semana, levar meu filho, minha filha, ou eu mesmo, idoso ou não, para ir em um local público para lazer. Como fazer isso para Pouso Alegre ter mais espaços de lazer para a família? É justamente isso. A nossa gestão preocupa com o bem-estar, cuidar das pessoas. E as pessoas, elas têm que ser cuidadas onde elas moram. Aonde elas moram tem que ter uma estrutura adequada. E o nosso programa prevê a colocação de áreas de esporte e lazer aonde as pessoas moram, com recursos de pessoas para auxiliar nessa questão do lazer. São aquele intercâmbio que tem com as universidades, escolas de educação física, de terapias ocupacionais. Nós precisamos movimentar isso, integrar a sociedade e colocar o lazer onde as pessoas moram. E principalmente, lazer é diferente de cultura, mas cultura também é lazer. E a cultura precisa ser incentivada. A cultura regional. Minas Gerais é muito rica culturalmente, na gastronomia, nas artes, na música, no teatro. Nós precisamos incentivar isso, não fazer
Mega show é muito importante. Gasta-se um dinheirão com mega show e os artistas vão embora com dinheiro. Nós precisamos incentivar a cultura e o lazer na nossa cidade. Ainda tem um minuto, doutor Antônio Marcos Cordibelli. Eu gostaria que o senhor falasse de um item que não é de responsabilidade direta do município, mas o município tem papel importante: segurança pública. Segurança pública. A segurança pública, nós precisamos resgatar a Guarda Municipal. A Guarda Civil Municipal, que foi fechada nos últimos governos, no penúltimo governo, e 2 anos do atual governo não se movimentou para poder fazer a reativação da Guarda Municipal. Essas 2 gestões, lamentavelmente, tirou esse benefício. Não era extinguir a Guarda Municipal, precisava adequá-la à legislação nacional, com concursos, capacitação e integração. Essa integração é muito importante, integração da Guarda Municipal e com as forças de segurança do Estado e da Federação. Perfeito. Ainda restando 15 segundinhos para o senhor, a gente agradece a sua presença aqui no Mando News nessa entrevista sobre as eleições em Pouso Alegre. Eu que agradeço, Marcos. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder apresentar um pouco do nosso programa. E nesta quinta-feira, o entrevistado aqui no Mando News será o atual prefeito de Pouso Alegre, que concorre à reeleição, o Coronel José Dimas da Fonseca.